Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. A situação dos imigrantes e povos sendo alvos de constante conflito geopolítico é uma preocupação mundial. Este delicado tema é destaque no programa de hoje. Abordaremos ainda a preferência e o aumento de investimentos nos serviços de streaming. E para completar, selecionamos algumas pílulas sobre temas relevantes dessa semana. Povos sem nação. Essa é a triste realidade de diversos países mundo afora. Esse é o tema da reportagem de João Gabriel Mancuso, que você confere agora. A questão dos refugiados é uma das grandes problemáticas humanitárias do século XXI. Diferente de migrações comuns, os refugiados são aqueles povos que foram forçados a sair do seu país de origem. Os motivos são amplos, mas passam por guerras, perseguições políticas e situações de extrema penúria. Segundo dados da ONU, 79 milhões e meio de pessoas foram forçadas a se deslocar em 2019. O número equivale a cerca de 1% da população mundial. Luiz Fernando Godinho, que é porta-voz da Acnur no Brasil, a agência da ONU para a proteção de refugiados, alertou a necessidade de se olhar para esta questão. A Acnur, com a chancela das Nações Unidas e de autoridades locais, age na ajuda humanitária a migrantes forçados pelo mundo. Godinho pontua a complexidade no auxílio a esses povos e destaca os direitos básicos que precisam ser assegurados aos refugiados. A resposta humanitária às pessoas refugiadas ela é muito complexa e ampla, né? Vai variar de acordo com as circunstâncias em que a pessoa recebe. Mas, é claro, se a gente considera os direitos das pessoas refugiadas, a gente vai desde respostas emergenciais, né, imediatas, como abrigamento, saúde e alimentação, até questões mais de longo prazo que passam pela integração dessas pessoas na comunidade, a inserção delas no mercado de trabalho, a educação das crianças que foram obrigadas a deixar o seu país e ficaram sem escola. Quer dizer, são várias áreas em que você pode atuar para garantir que os direitos das pessoas refugiadas sejam respeitados e que elas possam acessar serviços e trabalhar a sua integração. A Venezuela é o segundo país com mais refugiados pelo mundo. Quase 4 milhões de venezuelanos já saíram do país devido à situação econômica e social caótica de lá. É de onde vem a maior parte dos refugiados presentes hoje no Brasil, cerca de 46 mil pessoas. Luiz Fernando Godinho fala um pouco sobre a situação da maioria dos venezuelanos que fogem do país. A gente nota que as pessoas que cruzam as fronteiras da Venezuela em direção aos países vizinhos apresentam uma série de necessidades humanitárias emergenciais, né? Pessoas têm necessidade de abrigamento, de alimentação, de cuidados de saúde. Nenhuma nação no mundo chama tanta atenção pela problemática dos refugiados quanto a Síria. Com uma guerra civil que dura 10 anos, o país vive um conflito que matou milhares de pessoas e parece não ter solução. Cerca de 6 milhões e meio de sírios vivem espalhados pelo mundo como refugiados. Além disso, outros 6 milhões e meio foram forçados a se deslocar internamente no país. Luiz Fernando Godinho comenta como a situação na Síria evidencia a questão dos refugiados no mundo. A situação da Síria ela é bastante emblemática, né? Porque hoje a gente tem um número extraordinário de pessoas refugiadas e pessoas que estão deslocadas por causa de guerras e conflitos. E o exemplo da Síria ele é muito ilustrativo de por que se chega a uma situação como essa. Porque é um conflito que já se arrasta há uma década, né? Que não se vê uma solução para esse conflito, e essa situação continua a forçar as pessoas a se deslocarem, seja para outros países da região. A gente sabe que a grande maioria dessas pessoas refugiadas está nos países vizinhos à Síria, né? E mais essa problemática dos deslocamentos internos. Um dos 3.800 refugiados sírios que vieram para o Brasil é o ator e ex-participante do BBB, Kaysar Dadur, de 31 anos. Nascido em Alepo, ele fugiu da Síria logo quando estourou a guerra no país, em 2011,
mas em direção à Ucrânia. Após 3 anos na Europa, o ator se mudou para o Brasil, onde morava um primo e vislumbrava uma perspectiva de vida melhor. Hoje, já estabelecido em terras brasileiras, Kaysar fala da saudade que tem do seu país de origem. Eu não vejo hora de ir lá visitar minha cidade, meu país, porque quando saí de lá não imaginei que ia acabar meu país. Não imaginei que nunca ia voltar, sabe? Eu faz 10 anos fora de lá, nunca mais voltei. Eu sinto saudade de dos meus amigos. Na verdade, não tem mais esses amigos. Todo mundo também viajou, fugindo para outros países. Só que da minha escola, das ruas, das brincadeiras, da igreja, de tudo, sabe? Do cheiro da cira, cheiro das ruas, cheiro da escola, as minhas lembranças da infância. Sinto saudade, mas um dia eu tenho fé que vou conseguir voltar a visitar, certeza. Além de Síria e Venezuela, vários outros países espalhados pelo globo são focos de emigração forçada. Alguns casos emblemáticos são do Afeganistão, do Sudão do Sul e de Mianmar. Os refugiados desses 5 países representam 68% de todos os imigrantes forçados pelo mundo. Para o Na Real, João Gabriel Mancuso. O aumento acentuado nos serviços de streaming tem chamado a atenção de investidores e telespectadores. A repórter Tâmila Soares traz informações a respeito desse tema. Com a pandemia, vimos como o mundo do entretenimento é importante para a saúde mental das pessoas. Tem sido através dele que elas conseguem escapar momentaneamente da realidade e buscar um refúgio em lugares melhores, ou às vezes até mesmo em lugares parecidos, porém que não trazem consigo a incerteza do desconhecido, porque a narrativa em questão tem um prazo para acabar e o espectador pode seguir em uma busca de uma nova história. O streaming chegou como uma alternativa à televisão tradicional, em que tudo era entregue conforme a emissora disponibilizava na programação. Agora, com uma demanda mais imediata, esse serviço foi terceirizado ao espectador, que pode decidir o que, quanto e quando assistir. Uma pesquisa feita pela Nielsen Brasil, em parceria com a Toluna, mostra que 42,8% dos brasileiros assistem conteúdo por streaming diariamente. E ainda, o Brasil está entre os 10 países que mais consomem streaming no mundo. Por isso, a busca por uma fatia desse negócio vem desde a velha guarda nacional, com o Globoplay, aos grandes conglomerados internacionais, como a Disney+, a Netflix e o Prime Video da Amazon. O produtor e professor da PUC-Rio, Bruno Diegues, comenta que os hábitos de streaming já interferem na maneira como o telespectador da TV aberta recebe os conteúdos. Acredito que os hábitos do público que ainda assiste TV aberta já estão se transformando por conta da nova forma de consumo audiovisual que você tem com força do streaming cada vez maior. A gente já vê isso. Olha para o Big Brother, por exemplo. Ele tem todo um outro consumo em paralelo ao consumo do programa na TV aberta por conta das ofertas que o serviço de streaming da Globo, que é o Globoplay, te oferece. Então a ideia é que seja complementar, que todos os canais de TV aberta desenvolvam extensões do seu conteúdo e acrescentem cada vez mais opções de consumo para o telespectador que está interessado naquele conteúdo. Quanto mais você der opção, você pode mais engajar esse público e reter a atenção dele. Então não dá para pensar a TV aberta solta. A TV aberta já está dentro do universo dos streamings. Além disso, uma grande preocupação dentro desse mercado é como conciliar o uso de propagandas de forma a monetizar os conteúdos. Em muitas plataformas já existe a opção Premium de conteúdo gratuito, no qual paga-se a mais para poder consumir tal produto, sem a interrupção de comerciais e propagandas. Esse aspecto seria uma das principais diferenças entre o streaming e a televisão aberta. Pode-se assistir o que quiser, na hora que quiser, sem interrupções, por um preço determinado. Diegues ainda explica que provavelmente no futuro, mesmo os veículos de streaming tradicionalmente pagos, como a Netflix, terão uma opção gratuita, porém sem todos os benefícios da versão paga. É insustentável um modelo de negócios de venda de conteúdo, de acesso a conteúdo que não tenha marcas envolvidas com publicidade. A tendência é que todas as plataformas acabem tendo algum tipo de investimento publicitário, sim, de presença publicitária, sim. O que pode acontecer também é você ter um mesmo grupo de empresas que tenham alguns serviços que são mais premium e que não tem propaganda de forma alguma. Você pensa na HBO. A HBO é um canal de TV para assinatura premium, que você paga mais para ter ele em seus pacotes de TV para assinatura, por exemplo,
E é um modelo que se sustenta por conta da assinatura, mas sem investimento publicitário, porque ele está dentro de um grupo empresarial e tem outros negócios. Com toda essa diversidade de exibição e mudanças na forma de consumo, o que será que ainda falta acontecer? O produtor executivo da Anonymous Content Brasil, Eduardo Nóbrega, fala sobre as projeções futuras para esse cenário em constante expansão. Mas eu acredito que a gente cada vez mais terá a influência dos aplicativos na nossa vida, em tudo. Como a Amazon, por exemplo, que você assiste filme, faz compra no supermercado, compra eletrônico, lê um livro. Cada vez mais eles vão ter mais serviços, mais variadas propostas, não só entretenimento audiovisual. Então, não sei, eu acredito que essas plataformas tendem a crescer muito, criar coisas que a gente nem está imaginando neste momento, mas efetivamente manter a essência, né? Que é levar produto de qualidade, levar entretenimento, ter acesso cada vez ao maior número de pessoas possível. É difícil a gente ter uma previsão para daqui a 10 anos, que está mudando muito rápido. Então, eu acredito que eles tendem só a crescer e ter mais funcionalidade. Com isso, é possível imaginar os impactos econômicos que essa futura demanda tende a trazer para a sociedade, com geração de empregos e, por consequência, uma movimentação do mercado financeiro das cidades, além da melhoria técnica que virá com os investimentos para o mercado audiovisual. Dessa forma, possibilitando uma maior e mais ampla inserção cultural no cotidiano dos consumidores, com uma grande diversidade de filmes, seriados e outras possibilidades que o futuro trará. Essa matéria foi produzida por Maria Gerke e Tâmila Soares para o Na Real. E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos agora alguns assuntos relevantes que ocorreram ao longo da semana e foram destaque nas mídias impressa e eletrônica. Pílulas da semana. Jovem invadiu uma creche em Saudade, Santa Catarina, e matou 3 crianças menores de 2 anos e 2 funcionárias na última segunda-feira. Fabiano Kippermay, um jovem de 18 anos, invadiu a escola infantil e começou o ataque esfaqueando a professora Kelly Andrade Anisiewski. Mesmo ferida, ela conseguiu correr para uma sala onde estavam 4 crianças e a agente educativa Mirla Renner, de 20 anos. O assassino chegou à sala e continuou a agressão a Kelly e outras 3 crianças que morreram na hora. As vítimas receberam ao menos 5 golpes de facão cada e, após o ataque, Mai se autogolpeou com a arma do crime. Ele foi preso, levado ao hospital de Chapecó, onde está internado em estado grave. Morre Paulo Gustavo, ator, comediante e gênio do cinema brasileiro. Na última terça-feira, o ator Paulo Gustavo morreu aos 42 anos por conta de complicações irreparáveis da Covid-19. O humorista, que já estava muito debilitado devido aos quase 2 meses de internação, sofreu uma embolia gasosa que agravou seu quadro e não resistiu. Considerado pelo Brasil como um gênio da comédia, Paulo Gustavo deixa 2 filhos de 1 ano e 9 meses, além do marido Thales Bretas, a família e uma legião de fãs apaixonados. O idealizador e intérprete de Dona Hermínia levou alegria aos lares brasileiros de forma única, tornando o filme Minha Mãe é uma Peça 3 a maior bilheteria do cinema nacional. A comoção foi geral. Muitos artistas se manifestaram através das redes sociais em luto e o corpo foi velado e cremado na última quinta-feira, dia 6 de março. Teatro Municipal do Rio de Janeiro abre as portas online ao início da nova temporada de espetáculos a partir do dia 7 de maio. Com a permanência das medidas restritivas em relação ao coronavírus, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro realizou o concerto de abertura de forma online gratuita via seu canal do YouTube. O concerto contou com o naipe de cordas da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a regência de Priscila Bonfim. A curadoria da abertura da temporada é do maestro titular e diretor artístico da casa, Ira Levin. Em suas redes sociais, o TMRJ publicou vídeos mostrando os bastidores da preparação do concerto e anunciou que a orquestra estrearia a nova temporada ao som do Concerto Grosso Opus 6 número 5 de Handel. Os vídeos permanecerão disponíveis na página do YouTube do teatro a quem desejar. Tragédia em linha do metrô na Cidade do México mata 25 pessoas e deixa 79 feridos. O desastre aconteceu na última segunda-feira, após a queda de um viaduto na linha 12, por volta das 10h30 da noite do horário local. Os vagões com passageiros descarrilaram e despencaram sobre carros que passavam em uma das avenidas mais movimentadas do sudeste da cidade. A linha era a mais nova do metrô na capital mexicana, com 25 quilômetros de extensão e transportava mais de 5 milhões de cidadãos por mês.
Dezenas de socorristas e bombeiros trabalharam durante a madrugada inteira para retirar os passageiros dos escombros do acidente, que é o pior registrado na cidade desde o terremoto de 2017. O espanto da população lotou os hospitais do sul e sudeste da capital na procura por familiares, e as vítimas começaram a ser enterradas na quinta-feira, dia 6 de março. A prefeitura afirmou que o Procurador-Geral do México e uma empresa externa são os responsáveis por investigar as causas da tragédia. Chacina na favela do Jacarezinho devido à operação policial na última quinta-feira deixa ao menos 25 mortos. A Polícia Civil afirmou que recebeu denúncias de que traficantes aliciavam crianças e jovens a participarem de ações criminosas. Isso levou à operação, que deixou ao menos 25 mortos, incluindo o policial André Leonardo de Melo Frias. Muitos vídeos e fotos de ruas e casas ensanguentadas circularam nas redes sociais. Além disso, os moradores locais relataram execuções ocorridas após a rendição, que há corpos mortos no chão e desaparecidos, assim como casas e celulares confiscados. Ainda segundo os moradores, provavelmente existe um número muito maior de 25 óbitos, já que cadáveres estão sendo removidos e não permitem perícias apropriadamente realizadas. Essa chacina se tornou a segunda maior da história da cidade do Rio de Janeiro, e ainda não se sabe ao certo o número de feridos. Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac.